Olá pessoal, hoje nossa segunda aula da disciplina de Bioquímica, vamos conversar um pouco sobre uma das biomoléculas mais comentadas, né, no dia a dia, que são os carboidratos. Muito se fala sobre ser uma substância importante, de consumo rápido, de rendimento energético rápido. Então vamos ver melhor algumas características relacionadas a ela e até tirar algumas dúvidas com relação ao que é comentado sobre essa substância. Bom, os carboidratos é um conjunto de substâncias, né, que podem ser classificadas por uma característica comum, ou seja, todo carboidrato possui uma estrutura química comum. Todos eles têm pelo menos 3 átomos de carbono, todos eles têm mais do que um grupo hidroxila. Vamos lembrar aqui das aulas de química orgânica que a hidroxila é essa estrutura OH ligado a um carbono saturado, e eles são da função aldeído ou da função cetona. Portanto, nós podemos usar todos esses termos em uma frase só, dizendo que todo carboidrato é uma polihidroxicetona ou um polihidroxialdeído, com 3 ou mais carbonos. Qualquer substância que tiver essa estrutura vai ser caracterizada como um carboidrato. Bom, o aldeído, né, vale sempre a gente relembrar, é uma carbonila, ou seja, um carbono ligado a um oxígeno por uma dupla ligação, e esse carbono é primário, está ligado só a um radical, o outro ligante é o hidrogênio. E todos os carboidratos que possuem o aldeído como função orgânica são chamados aldose. E a cetona é a carbonila, ou seja, novamente carbono ligado ao oxígeno por uma dupla ligação, na qual o carbono ele é secundário, está ligado a 2 radicais, e os carboidratos que possuem a função cetona são chamados de cetose. Então nós temos aqui 3 exemplos de carboidratos e podem reparar que o número mínimo de carbonos que nós temos que ter são 3. Com menos do que 3 carbonos não é considerado um carboidrato. Então o primeiro exemplo é o gliceraldeído, inclusive um intermediário da via glicolítica, que nós vimos de uma forma breve na primeira aula, a ribose e a glicose. A glicose é um carboidrato extremamente comentado porque nós armazenamos essa substância no nosso organismo na forma de glicogênio e ela está presente na forma livre no nosso sangue e inclusive ela é mensurada e essa medida é chamada de glicemia, concentração de glicose no nosso sangue. Lembrando que todos esses aqui são exemplos de aldoses. Muito bem, e o número de hidroxilas sempre é superior a 2 ou 3, portanto polihidroxi. Existe uma terminologia também muito associada a carboidratos e às vezes associada de uma forma até errônea. É muito comum as pessoas falarem açúcar e carboidrato como se fossem sinônimos, e não são. Açúcares são carboidratos que têm sabor doce, ou seja, a classificação de açúcar é uma classificação organoléptica. A classificação organoléptica é aquela na qual nós podemos identificar pelos nossos sentidos, uma substância que pode ser identificada pela visão, pelo tato, pelo paladar, pelo olfato, pela audição e, portanto, o sabor, que é uma propriedade organoléptica, está relacionada a uma classe de carboidratos específicos. Nem todo carboidrato tem sabor doce. Por exemplo, a celulose, que é um carboidrato, não tem sabor doce. Mas a sacarose, que é um carboidrato, tem sabor doce, então ela é considerada um açúcar. Podemos dizer que todo açúcar é um carboidrato, mas nem todo carboidrato é um açúcar. E aqui nós temos uma primeira classificação dos carboidratos. Como é um grupo muito grande de substâncias, nós dividimos elas pelo número de unidades que a compõem. Então, quando o carboidrato só tem uma unidade, é chamado de monossacarídeo. Aqui nós temos vários exemplos, dos quais eu destaco alguns dos mais conhecidos, como a glicose, como a galactose, que está presente no leite, e a forma mais comum de nós encontrarmos um carboidrato não é, por incrível que pareça, nessa forma aberta que normalmente ela é apresentada, mas sim na sua forma fechada.
Isso porque a forma fechada do carboidrato é uma forma mais estável, portanto mais comumente encontrada na natureza. A forma aberta ela é encontrada só em aproximadamente 0,02% dos carboidratos. E uma vez que ela se encontra na forma aberta, rapidamente a substância ela faz uma reação de ciclização, na qual a hidroxila provoca um ataque nucleofílico nesse carbono 1, que forma então essa ligação do oxigênio com o carbono, fazendo com que a molécula fique na sua forma cíclica e mais estável. Então nós podemos ter a formação aí no caso da substância da ligação, né, M-acetal ou M-acetal, dependendo se a hidroxila, que caracteriza a função álcool, foi ligada a um carbono de aldeído ou a um carbono de cetona, como nós podemos verificar nessa reação aqui. Ou, no caso de um M-cetal, né, que é caracterizado da frutose, nessa reação daqui. Bom, a outra classificação é quando nós temos duas unidades de carboidrato, e aí são chamados de disacarídeos, e nós temos três exemplos muito comuns: a sacarose, que é o açúcar muito utilizado na culinária, o açúcar que ele é composto por duas unidades, uma de glicose e outra de frutose, e ele é extraído principalmente da cana-de-açúcar, mas também pode ser extraído da beterraba, pode ser extraído do milho e outros vegetais. A lactose, que é um açúcar muito presente no leite, inclusive é interessante notar que algumas pessoas têm intolerância a essa substância porque não conseguem digeri-la, e ela tem duas subunidades, uma é a glicose e a outra é a galactose. E a maltose, constituída de duas unidades de glicose, e ela é um carboidrato muito comum, né, no malte. Bom, como que se formam então, né, esses disacarídeos? E eles se formam através de ligações que nós chamamos de ligações glicosídicas. Essas ligações ocorrem entre grupos de dois monossacarídeos. Nesse caso, nós temos uma ligação glicosídica formada entre uma glicose e uma frutose, que vai caracterizar a formação de uma sacarose. Nós costumamos numerar os carbonos de cada um desses monossacarídeos e apresentarmos qual é o número do carbono que foi ligado na ligação glicosídica. Então, nesse caso, nós temos uma ligação do carbono 1 da glicose com o carbono 2 da frutose, portanto, nós chamamos de uma ligação 1,2. Quando essa ligação ela ocorre com os dois ligantes que estão para o lado inferior do anel, nós chamamos de alfa, e quando a ligação se dá para o lado superior do anel, nós chamamos de ligação beta. Então, por exemplo, é interessante notar que nós temos enzimas no nosso organismo que digerem ligações alfa 1,2 ou 1,4, que caracterizam ligações que estão presentes no glicogênio, que é um polímero de glicose. Mas nós não temos enzimas no nosso organismo capazes de digerir ligações beta 1,2 ou beta 1,4 de polímeros também de glicose, né, que é caracterizado na celulose. Então, o simples fato de você mudar a posição de uma ligação, isso já é específico o suficiente para que algumas enzimas não reconheçam e, portanto, a substância não seja passível de ser digerida. Então, aqui nós temos um outro tipo de ligação, né, a ligação agora beta 1,4, porque nós temos o carbono 1 da galactose ligado ao carbono 4 da glicose. E a ligação se dá da parte superior do anel com a parte inferior do outro anel, portanto, nós chamamos de ligação beta. Os oligosacarídeos, que são oligo, né, um grupo, é uma quantidade ainda limitada de monômeros de carboidrato. Essa quantidade, alguns autores costumam dizer que vai de 2 a 20 monômeros, outros autores costumam dizer que vai até 10 monômeros, enfim, mas é bem diferente dos polissacarídeos, que têm um número muito superior de unidades juntas, superior a mais do que 100, às vezes 1000 unidades de monossacarídeos. Então aqui nós temos dois exemplos clássicos, um é o amido, o outro é a celulose, que são polímeros com muitas unidades de glicose unidas. No caso do amido, como eu mencionei agora há pouco, alfa 1,4, e no caso da celulose nós temos ligações beta 1,4. Nossas enzimas reconhecem esse tipo de ligação, mas não reconhecem essa.
O amido presente em diversos alimentos do nosso dia a dia, como as massas, é digerido e nos oferece uma carga de glicose. A celulose não é digerida e participa no nosso processo digestório como fibra alimentar, que é extremamente fundamental, mas não dá a nós um aporte calórico por não ser digerida. Bom, os carboidratos também possuem uma função estrutural, por exemplo, fazendo parte da parede celular de células vegetais, que permite com que esses vegetais possam empilhar essas células em dimensões muito grandes. Nós temos árvores de 30, 50 metros, 100 metros de altura, graças à estrutura rígida que a celulose promove na parede celular. Função de reserva também, sobretudo muito importante, os carboidratos eles podem ser armazenados em determinados tecidos. No caso dos seres humanos, que é o nosso foco principal, nós armazenamos um tipo específico de carboidrato chamado glicogênio e ele pode ser armazenado no músculo, então é o glicogênio muscular e que serve exclusivamente para o músculo, e o glicogênio hepático, que é armazenado obviamente no fígado e ele é utilizado principalmente para a manutenção da glicemia, ou seja, esse glicogênio é degradado, são liberadas moléculas de glicose que vão para a corrente sanguínea para a manutenção da glicemia e, consequentemente, a oferta de substrato para os outros tecidos do nosso organismo. Bom, então aqui nós temos uma representação desses dois tecidos, onde nós conseguimos armazenar. Os outros tecidos que não são muscular e não são hepático, eles utilizam a glicose, mas não armazenam ela na sua estrutura. E uma característica também interessante dos carboidratos, talvez mais inusitada, é a característica de sinalização. Alguns carboidratos estão presentes em membranas de células e servem para sinalizá-las, para dar alguma identificação para elas. Então, por exemplo, o sistema sanguíneo, o ABO, um dos sistemas que nós podemos reconhecer, ele é decorrente da presença de determinados carboidratos na membrana das células dos glóbulos vermelhos, as hemácias. Algumas células chamadas hemácias possuem uma substância que nós chamamos tipo A, que na verdade é o N-acetil D-galactosamina, um tipo de carboidrato, e a outra substância chamamos de B, que na verdade é um carboidrato chamado D-galactose. As células que não possuem nenhum desses dois carboidratos é chamado tipo O, em referência ao zero. E aí há um reconhecimento dessas substâncias na membrana da célula, então um indivíduo que tem a N-acetil D-galactosamina nas suas hemácias vai produzir no seu sistema imunológico anticorpos, que são proteínas agora e não carboidratos, que identificam a presença de D-galactose, ou seja, eles estiverem em contato com hemácias com reconhecimento de tipo B, vai ter um ataque do sistema imunológico, mas não um ataque com a N-acetil-galactosamina e vice-versa. E o indivíduo que é do tipo O, como não tem essa identificação, não produz anticorpos para nenhum desses dois carboidratos. Muito bem, espero que tenha ficado claro a estrutura dos carboidratos, que a função deles não é apenas energética, e aproveitem para estudar o conteúdo adicional que está disponível no ambiente virtual de aprendizagem e nos vemos na próxima aula.